Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui falando sobre os requisitos da equiparação salarial. A gente já falou sobre mesmo empregador, mesmo estabelecimento, já falamos sobre mesma produtividade, aspecto quantitativo, mesma perfeição técnica, aspecto qualitativo, e acabamos de falar sobre diferença de tempo no emprego, não superior a 4, diferença de tempo na função, não superior a 2 anos. Belezinha? Muito bem. Agora nós vamos seguir adiante para comentar um outro requisito, né, um outro requisito que já era discutido ali na doutrina e acabou ficando de modo muito claro no texto seletista após a reforma trabalhista. Legal? Então, olha só, é necessário que ambos os empregados, né, o empregado que está pedindo a equiparação e o paradigma, eles tenham de algum modo exercido simultaneamente aquela mesma função. Tá legal? Nesse sentido, diz lá o 461, parágrafo 5º, que a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos. Imagine o seguinte, olha só, você entra lá na empresa, entra lá na empresa hoje e passados ali um ano, você processa aquele seu ex-empregador, entra ali com uma reclamação trabalhista, dizendo, olha, eu entrei hoje aqui, né? Eu entrei há um ano aqui na empresa, mas vários colegas me falaram que tinha um camarada aqui nessa empresa, né? O José, e o José ele recebia 10 vezes mais o meu salário. Bem, tudo bem que o José ele já foi demitido, né? Ele já foi dispensado há 20 anos, né? Mas um dia alguém já ocupou, já exerceu aquela mesma função e recebeu um salário 10 vezes maior, né? Devidamente corrigido ali. Muito bem. Pessoal, nessa situação não há que se falar em equiparação salarial. Legal? Para que você busque a equiparação em relação a outro empregado, é necessário que você e o outro empregado, o paradigma, tenham trabalhado naquele mesmo estabelecimento de maneira simultânea, tá bem? De maneira contemporânea, seu contemporâneo ali de trabalho. Tá legal? Agora olha só, muita gente pode perguntar, poxa, Daldi, é necessário que durante todo o período em que se pleiteia a equiparação salarial, durante todos aqueles anos, né, 5 anos, eles tenham sido colegas de trabalho? A resposta, meus amigos, é não. Também a doutrina, né, fala que é necessário que eles tenham trabalhado ali pelo menos 30 dias juntos. Então existe ali esse parâmetro, né, um tanto quanto abrangente na nossa doutrina, tá? Mas, para fins de prova, o que é importante mesmo você saber é que ambos os empregados, né, o paragonado e o paradigma, eles devem ter sido contemporâneos ali naquela mesma função. Tá legal? O que mais, meus amigos? Olha só, a existência de um quadro de carreira, ou um PCS, um plano de cargos e salários, esse fato, essa existência desse documento, isso vai impedir a equiparação salarial. Tá? Então, para que ocorra a equiparação salarial, é necessário que não exista um quadro de carreira, um plano de cargos e salário. Agora, muita atenção aqui. Por quê? O que acontece? Aqui nós tivemos uma alteração importante decorrente da reforma trabalhista de 2017, tá? E a partir de onde, a partir de quando, suprimiu-se, retirou-se da CLT a exigência anteriormente existente que dizia que para impedir a equiparação salarial, só se aceitava o quadro de carreira que houvesse sido homologado pelo antigo Ministério do Trabalho. Legal? Então havia essa exigência, além da empresa baixar ali uma norma, além dela possuir um plano de cargos e salários, possuir ali um quadro de carreira, além disso, exigia-se, antes da reforma trabalhista, que esse quadro fosse homologado pelo Poder Executivo. Tá bem? E a reforma trabalhista, já havia dito, veio no sentido de dificultar a equiparação salarial.
E um desses mecanismos utilizados para dificultar a equiparação salarial, amigos, foi justamente, olha só, os termos aqui dessa parte final do parágrafo 2º, dispensar qualquer forma de homologação, agora sim, dispensar qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Tá bem? Então, mesmo que o quadro de carreira não seja homologado pelo Ministério do Trabalho, não haverá que se falar, não haverá equiparação salarial em razão da simples existência do quadro de carreira, tá bem? Ou do plano de cargos e salários. E esses documentos, esse quadro de carreira, esse plano de cargos e salários, ele próprio, né, vai trazer ali uma série de definições, tem definições de cargos, definições de salários, definições de critérios de promoção ali dentro da empresa, ali dentro da carreira, né, promoção por antiguidade, promoção por merecimento, também. Então, o que vai ocorrer na prática, né, é que um empregado ele vai ser enquadrado, né, ele deve ser enquadrado ali nessas empresas que possuem um quadro de carreira, o empregado é enquadrado ali em determinado local da carreira, legal? De acordo com critérios objetivos previstos nesse plano, legal? E aí, na sequência, ele vai sofrendo ali, né, as promoções, as progressões ali, de acordo com os parâmetros deste plano, né, desta carreira que houver sido prevista. Legal? Então, falou lá na questão de prova que tem plano de cargos, que tem quadro de carreira, mesmo que não houver sido homologado, pessoal, deixa para lá essa história de equiparação. Bacaninha? Muito bem. Questãozinha de prova sobre este tema. Olhem só. Olhem só, para a configuração da equiparação salarial, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos. E aí vem, identidade de funções, né? Bacana, isso aí está correto. Trabalho de igual valor, né? Que a gente sabe que tem lá o viés qualitativo, né? Que é a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade no mesmo empregador, né, na mesma localidade, que é agora também o mesmo estabelecimento, a simultaneidade na prestação de serviços, desde que existente o quadro de carreira organizado, pessoal. E esse finalzinho aqui, ó, é que realmente maculou a questão, tá bem? Porque a condição é que inexista, desde que inexistente, o quadro de carreira organizado. Legal? Esse quadro inviabiliza a pretensão equiparatória. Para ficar bem claro, essas modificações, né, que foram promovidas por meio da reforma trabalhista, principalmente no tocante aqui à necessidade que não existe mais de homologação, a gente traz aqui a comparação do antes e depois, antes da reforma trabalhista e o pós-reforma das redações aqui do 461 parágrafo 2º e 461 parágrafo 3º. Bem, então olha só, antigamente exigia-se que os dispositivos deste artigo, né, sobre equiparação salarial, não prevaleciam quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. Também, e vinha o TST interpretando, por meio da súmula 6, essa necessidade de homologação ali do quadro de carreira perante o Ministério do Trabalho. Atualmente, fica dispensada qualquer forma de homologação ou até mesmo de registro perante o órgão público. Tá bem? E além disso, se a gente vai lá no parágrafo 3º, meus amigos, a gente vai perceber que as promoções, né, a que se refere lá ao plano de cargos e salários, o quadro de carreira, essas promoções podem ser feitas por merecimento e antiguidade, bem, que era uma exigência anterior. Anteriormente falava-se expressamente que as promoções deveriam ser feitas alternadamente por merecimento e antiguidade, mas isso não se exige mais, tá bem? Hoje, as promoções do quadro de carreira podem ser feitas por merecimento e antiguidade,
ou apenas por merecimento, ou apenas por antiguidade, tá bem? Facilitando um pouquinho ali a vida do empregador, fica a critério ali do empregador, né, definir por meio do seu quadro de carreira, do seu plano de cargos e salários, esses critérios que podem ser ambos, merecimento e antiguidade, ou apenas um deles. Bacaninha? Tudo certo até aqui? Muito bem, pessoal. Respirem fundo, tomem um fôlego, porque agora a gente vai falar de um tema que é importante, né? Mas você tem que pescar aqui a lógica para realmente conseguir compreender o que nós vamos dizer. Vejam só. Nós vamos falar aqui sobre a chamada equiparação em cadeia. Equiparação em cadeia. A gente vai explicar o que é essa equiparação em cadeia por meio de um exemplo. Bem, olha só. Imagine aqui que eu tenho não apenas 2 empregados, mas imagine que eu tenho 3 empregados. Eu tenho o empregado A, bem? Eu tenho aqui o empregado B e eu tenho o empregado C. Legal? Eu tenho o empregado C. Então, olha só. O que vai acontecer? Imagine que eu tinha lá um empregado A, né, com um salário ali de R$ 4.000, por exemplo, e o empregado B, que exercia exatamente a mesma função do mesmo empregador, mesmo estabelecimento, enfim, obedecendo tudo isso que consta que nós estamos estudando, mas ele recebia um salário de apenas R$ 3.000. Bacana? O que ele fez? O empregado B, ele foi lá e buscou a equiparação salarial e lá no processo judicial dele, tá? Na reclamação trabalhista dele, ele informou que o paradigma era o empregado A. Bem, então o B buscou a equiparação salarial em relação ao empregado A, que era o paradigma aqui de B. Legal? Agora, né, imagine só que o juiz foi lá e concedeu, né, deferiu aqui esse pedido, esse pleito equiparatório, e o B conseguiu receber essas diferenças salariais. Legal? Agora, o que acontece? Na sequência, tá? Na sequência, veio lá um empregado C, tá? E ele falou, poxa, eu quero também. Eu quero também. E o que acontece, né, é que o C, amigos, o C, ele buscou a equiparação não diretamente aqui em relação ao empregado B, né, não de um para o outro. O que o C buscou aqui, na verdade, ele acabou utilizando ali a menção ao B, mas ele buscou receber a equiparação, na verdade ele buscou fazer assim, ó. Ele buscou a equiparação aqui em relação a A, passando por B. Legal? Então, o C, né, após o B ter conseguido ali a sua equiparação, o C também foi buscar, né, essa equiparação e ele quer, na verdade, a equiparação do salário lá do empregado A. Tá bem? Então, a partir aqui da reforma trabalhista, ficou muito claro que esta chamada equiparação em cadeia, ou a existência, a indicação de paradigmas remotos, isso ficou inviabilizado. Tá bem? Então, a gente tem lá esse requisito no parágrafo 5º do artigo 461, no sentido de que a equiparação só será possível entre empregados contemporâneos, tá bem? E nesse sentido fica vedada a indicação de paradigmas remotos. A partir desse momento ficou vedada a chamada equiparação em cadeia, que até então era possível, né? Ela é inclusive mencionada lá nos termos da súmula 6 do TST. Tá bem? Mas aqui, de acordo com a legislação, de acordo com o texto da CLT, ficou obstada a equiparação em cadeia, a equiparação que se utiliza de um paradigma remoto e não ali do paradigma direto. Tá bem? Muito bem. Tem outro ponto importante aqui, né, que vez ou outra aparece em provas, que é a situação do paradigma do empregado de referência que encontra-se em readaptação funcional. Isso aqui, apesar do nome, é muito fácil a gente perceber isso aqui na prática. É o seguinte, imagine só, eu tinha um determinado empregado, tá bem, na minha empresa, que ele era motorista. Ele era motorista, recebia lá o seu salário de R$ 4.000. O que aconteceu? Ele sofreu um acidente, perdeu ali um dos braços
e ele acabou, né, se reabilitando perante a Previdência Social, né, ficou um tempo afastado, tá? Mas 6 meses depois ele voltou a trabalhar. Agora ele chegou para trabalhar lá na empresa com apenas um dos braços. Então hoje, meus amigos, ele não mais consegue trabalhar como motorista. O que a legislação estimula? Que aquele empregado ele seja readaptado em uma nova função. Bem, então aquele empregado que era motorista, recebia os seus 4 mil reais, hoje ele vai trabalhar, por exemplo, como auxiliar administrativo. Tá? E ele vai continuar recebendo os 4 mil reais dele em virtude da irredutibilidade de salários. Agora, ele chega para trabalhar ali naquela nova função, tá bem? Os colegas de trabalho dele ganham apenas 2 mil reais. Poxa, e agora a gente tem um colega de trabalho, mesma função aqui, auxiliar administrativo, que recebe o dobro. Meus amigos, não faria nenhum sentido, né, nós tomarmos esse empregado que encontra-se, né, em reabilitação, em readaptação funcional, não faria nenhum sentido nós tomarmos ele como paradigma. É legal? Porque a remuneração que ele recebe decorre dessa situação atípica, dessa situação sui generis, de ele estar ali, né, em virtude da limitação na sua capacidade de trabalho. Legal? Então, nesse sentido, a gente tem lá no parágrafo 4º, a previsão expressa de que o trabalhador readaptado, tá bem, por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, né, lá pelo INSS, ele não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Bem, então grave aí, está em readaptação, né, manteve o mesmo salário da função anterior, tudo bem, mas não pode ser tomado como paradigma. Bacaninha. Agora, avançando um pouco mais, né, só detalhar aqui com vocês, antes de nós fecharmos esse bloco, havendo discriminação, né, no tocante a salários por motivo de sexo. Né? Olha, o homem aqui vai ganhar mais que o empregado do sexo masculino, vai ganhar mais do que o empregado do sexo feminino. Ou por motivo de etnia. Opa, o que vai acontecer? Multa, meus amigos. Multa, o juiz vai determinar o pagamento de uma multa pelo empregador e essa multa não vai para os cofres públicos. Essa multa vai para o próprio empregado discriminado. Tá bem? Multa que será de 50% sobre o teto do RGPS. Legal? 50% sobre o teto do RGPS. Beleza? Muito bem, amigos. Vamos fazer aqui algumas questões de prova sobre equiparação salarial. Vamos lá. Olha só. Sobre a equiparação salarial, julgue se está correto o que se afirma. E aí nós temos aqui 1, 2, 3, 4 situações concretas, tá? 4 situações concretas que nós vamos ter que avaliar. Né? Nós não estamos trazendo todas as alternativas aqui da questão, tá? Mas só apenas de aquelas que não se tornaram obsoletas aí com o advento da reforma trabalhista. Olha só, na letra A, João, mecânico de manutenção, ele foi admitido lá em 2012, ganha R$ 40 por hora trabalhada. Já o Antônio, também mecânico de manutenção, ele foi admitido mais de 2 anos depois, né? 2 anos e 1 mês depois, ele ganha menos, ele ganha R$ 30 por hora. Considerando que trabalha com a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade, Antônio pleiteia a equiparação salarial com o João. Bem, o que vai acontecer aqui? O Antônio, meus amigos, ele não terá direito a equiparação salarial, tá? Porque a diferença de tempo na função, ela é mais de 2 anos. Tá? Ela tem aqui 2 anos e 1 mês. Então, justamente em virtude dessa diferença de tempo que extrapola lá o parâmetro de 2 anos, é que o Antônio não terá direito à equiparação salarial. Beleza? Letra B. Roberto, eletricista industrial, salário de R$ 2.000 mensais. Após sofrer grave acidente de trabalho, ele é readaptado e retorna ao trabalho como embalador. Os empregados da seção de embalagem com salário médio de 1.300 reclamam e pleiteiam a equiparação salarial com Roberto, tomando-o como paradigma. Aqui também, né, tanto na letra A como na letra B, não há que se falar em equiparação salarial. Por quê? Aqui é porque o empregado paradigma, ele encontra-se em readaptação funcional em virtude dessa limitação que ele sofreu. Então, letra C.
Colégio Fonte do Saber aceita equiparação salarial a alguns de seus professores, embora eles estão sujeitos a plano de cargos e salários, sendo-lhes assegurada promoção por antiguidade ou amorecimento, conforme regulamento empresarial adotado. E aí, meus amigos? Estava obrigado realmente esse colégio aqui, o empregador, a aceitar a equiparação salarial? E a verdade é que não, tá bem? Porque a existência aqui do plano de cargos e salários, ainda que preveja critérios de promoção ou por antiguidade ou por merecimento, tanto faz, a existência desse PCS impede a equiparação aqui neste caso. Legal? Letra D. Porcino, técnico contábil, tem 50 anos de idade, recebe salário mensal de R$ 1.900. Legal. Malaquias, também técnico contábil, tem 32 anos de idade, exerce trabalho de igual valor de Porcino, mas recebe salário mensal de R$ 2.200. Tá bem. Então, o mais novo é isso? Sim. O mais novo recebe mais do que o empregado mais velho. Sobre o fundamento de quê? Por ser mais jovem, ter uma melhor disposição para o trabalho. E aí também não, meus amigos. Aí também não, porque esta idade do empregado, né, não pode ser um critério para essa distinção salarial. Então, isso aqui também é uma conduta equivocada. Legal? Havendo, né, presentes os demais requisitos que nós estamos comentando aqui, o que vai acontecer é que, né, o Porcino, né, que é o mais velho, ele terá direito a pleitear a equiparação salarial em seu favor, tomando o Malaquias como seu paradigma. Maravilha? Muito bem. Então, todas as 4 condutas aqui, elas estão equivocadas. Agora nós vamos adiante. Caso a empresa possua quadro de pessoal organizado em carreira, ainda que sem homologação perante o Ministério do Trabalho, né, antigo Ministério do Trabalho, a equiparação salarial é possível, tá bem? Então, isso aqui está errado. Errado porque se possui quadro de pessoal organizado, mesmo sem homologação, não há que se falar em equiparação salarial. Belezinha? Mais uma. O trabalhador readaptado em nova função poderá servir de paradigma errado, né? Se ele foi readaptado, atestado lá pelo INSS, não pode ser tomado como paradigma, como referência de salário. Mais uma. Se o paradigma tiver tempo de função, não tiver tempo na função superior a 4 anos em relação ao tempo do empregado, que pretende a equiparação, não existe o direito à igualdade salarial. E aí, meus amigos? Isso aqui está correto, né? Se a gente for examinar aqui por uma questão de lógica, isso aqui está correto. Por quê? Na verdade, se a diferença de tempo na função for superior a 2 anos, basta essa diferença para que, de fato, não exista o direito à igualdade salarial. Tá bem? Então, de 4 anos, né? Mais ainda, não há que se falar aqui na equiparação salarial. E nessa última aqui, para a gente fechar a aula, se o paradigma tiver tempo no emprego superior a 2 anos, em relação ao tempo do empregado que pretende a equiparação salarial, não existe o direito à igualdade salarial. E aqui, aí não, né? Aqui está errado, porque se é tempo no emprego, o que realmente obsta à equiparação salarial é a diferença de tempo superior, na verdade, a 4 anos. Tá bem? Então, como são apenas 2 anos, né? Então, ainda assim, permaneceria ali o direito à equiparação salarial. Tá legal? Para a gente fechar aqui, né? Tudo que nós comentamos neste bloco, olhem só. Vamos aqui comigo na tela. A gente sabe, vamos recapitular aqui aquele slide anterior com os requisitos da equiparação salarial que nós comentamos. Só se fala em equiparação salarial mesmo diante de funções idênticas, tá? Assim, é importante nós comentarmos que tanto faz, pouco importa, né? Segundo a jurisprudência do TST e a doutrina, a denominação dos cargos. Muitas vezes o nome do cargo é distinto, mas a função que é efetivamente desempenhada é a mesma, tá bem? E além disso, mesmo o trabalho intelectual, ele autoriza, sim, a equiparação salarial. Bacana? Já vimos que isso ocorre entre empregados de um mesmo empregador, né, na mesma localidade, que hoje é sinônimo de mesmo estabelecimento,
mesma produtividade, mesma perfeição técnica, diferença de tempo na função não superior a 2 anos, diferença de tempo no emprego não superior a 4 anos, legal? Contemporaneidade no exercício da função, sendo vedada a equiparação em cadeia. É necessário, né, na verdade, ao contrário, se houver a existência de um quadro de carreira organizado ou de um plano de cargos e salários, ainda que ele não seja homologado, isso vai obstar o pleito equiparatório e, além disso, o paradigma não pode estar em reabilitação profissional. Além de tudo isso, havendo discriminação por motivo de sexo ou etnia, multa de 50% do salário, não, 50% do teto do RGPS. Legal? E com isso nós encerramos aqui o estudo sobre equiparação salarial.